Estamos de volta com o Boa Vontade Entrevista. A sua participação é muito importante. Basta você enviar sugestões, opiniões para o nosso endereço eletrônico www.boavontade.com/tv. Pedro, falar sobre a história do Brasil é sempre muito interessante. E a gente observa esses traços marcantes da personalidade de Tiradentes, de todo esse movimento que foi a Inconfidência Mineira. E também lembrando que ele, além de ser bem articulado, como você mesmo falou, né, possui também uma intelectualidade muito grande, tanto em política quanto em filosofia. Ele era um sujeito muito esforçado e, embora ele não tenha tido uma... Ele foi o único dos irmãos Silva Xavier que não teve uma educação formal mais alongada. Os outros irmãos dele eram padres e estudaram até o equivalente hoje a um curso universitário, né? Mas ele era um sujeito muito esforçado, que se preocupava em ler muito, amigo dos principais intelectuais mineiros, e esses não eram um pouco inteligentes, muito pelo contrário. Quer dizer, Tiradentes não se meteu numa revolução liberal, no projeto de uma revolução liberal à toa. Ele tinha lido muito dos ideários que encantavam um pouco os homens daquele tempo. Sim. E a relação dele com o seu algoz, Joaquim Silvério dos Reis, como é que foi? Eles eram amigos. Na verdade, Joaquim Silvério dos Reis era um dos inconfidentes, evidentemente. Não era um dos inconfidentes mais importantes, mas o que aconteceu ali... Joaquim Silvério dos Reis, de certa forma, é um homem injustiçado na história do Brasil, que ele se transformou um pouco no Judas da independência, né? Mas a denúncia que ele fez ao Visconde de Barbacena, ao governador de Minas, foi provavelmente inútil, no sentido de que o Visconde já sabia que alguma coisa estava acontecendo. Algo já conspirava, né? Ele já tinha suspendido a ordem, ele já tinha convocado o exército, quer dizer, já havia um clima ali de... Ele estava se preparando para dar um bote nos Inconfidentes. A gente não sabe por quê, a gente não sabe o que alertou, mas provavelmente quando Joaquim Silvério dos Reis chegou para fazer a denúncia, ele chegou já consciente de que a Revolução tinha fracassado e estava tentando ali se salvar a própria pele. Conseguiu. Mas ele também não foi o único a denunciar, outros fizeram a denúncia depois. Muitos se esquivaram também, dizendo que não conheciam. Muitos se esquivaram. Olha, os inconfidentes que foram presos, todos tiveram, a partir da prisão, vidas muito difíceis, muito duras. A gente, às vezes, tem essa impressão de que Tiradentes foi o único que pagou com a vida, e não é verdade. Outros foram sacrificados. Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, outro dos grandes poetas mineiros, ele amanheceu enforcado na cela da prisão dele no dia seguinte ao primeiro depoimento dele. A gente até hoje não sabe se ele foi assassinado por seus carcereiros, porque não gostaram até como um informe para os inconfidentes, olha lá o que vocês vão revelar. Ou se ele cometeu suicídio pelo desespero. Outros dois inconfidentes menos importantes morreram também na prisão. As prisões eram muito duras. E mesmo a turma que depois partiu para o exílio africano, eles foram para uma vida muito dura no interior da África. Eram homens acostumados com luxos aqui no Brasil e, de repente, foram para lugares com doenças exóticas, condições de vida muito duras, alguns para ambientes nos quais iam fazer trabalhos forçados. E tiveram suas sanções também. Vários, mais de um morreu nos primeiros 2 meses de exílio. Então, embora Tiradentes tenha sido o único condenado à morte, ele não foi o único a morrer pela Inconfidência. Pedro, mas voltando então para a área do jornalismo, na qual você atua, né, com maestria aí, como editor, jornalista, você criou o primeiro blog jornalístico do Brasil. Foi. Como é que foi essa experiência? Isso foi em 2001, 2002. Já havia blogs no Brasil, evidentemente.
Eu trabalhava num site, numa revista eletrônica chamada No Ponto, que tinha alguns dos melhores jornalistas brasileiros, né? Marcos Sá Correia, Vilas Boas Correia, Anselmo Góes, Arthur da Pieve, enfim, era turma boa, hein? uma longa lista de mestres, de professores meus, Alfredo Ribeiro, Tuti Vasco, Chico Vargas, enfim. E já havia blogs, num determinado momento eu sugeri por que a gente não faz um blog aqui. Meio que para vasculhar a internet e encontrar coisas interessantes de leitura, tudo mais. Então, de certa forma, eu terminei acidentalmente sendo o primeiro jornalista a receber um salário para fazer um blog no Brasil. E o que diferencia um blog de um meio de comunicação formal, assim, resumidamente? O blog é uma maneira prática de você publicar na internet, no fim das contas, né? Você pode botar textos curtos, só uma imagem, tem uma certa informalidade que vem com a natureza da rede. Um blog é também muito marcado pelas conversas, né? Porque é da natureza do blog, você tem uma área de comentários, então os leitores entram ali. Você abre o debate, a discussão. Exatamente. Então, para quem gosta, acaba tendo uma dinâmica que é divertida, de contato muito íntimo com os leitores. Né? E esse livre fluxo de notícias, ele permite que você tenha voz, que você opine, dê suas sugestões ali sobre algum fato? Isso vai depender de cada blogueiro. Eu jamais me senti muito à vontade para dar opinião sobre assuntos nos quais eu não estava inteiramente mergulhado. Nunca foi... Enfim, tem gente que gosta de meio que sair dando pitaco em tudo. Eu acabei sempre me contendo mais às áreas nas quais eu atuo mesmo como jornalista. E na sua carreira de escritor, você pretende continuar investindo nessa área da literatura, baseados em fatos históricos? Da história? Isso. A exemplo de outros grandes jornalistas, historiadores também, como Laurentino Gomes, né? Grande Laurentino. Não, sim. Por alguns motivos. Primeiro eu vicia. Quer conhecer mais ainda a história do Brasil, né? Exatamente. E você nunca conhece por inteiro, né? Você tem que... E tem muito aí. E segundo, porque eu acho que é importante... existe um trabalho, você citou o Laurentino, também tem o Eduardo Bueno, quer dizer, existe... Outro grande. Existe um movimento aí de jornalistas escrevendo. O Bueno, aliás, é um pouco o pai dessa geração de jornalistas que escrevem livros de história. Existe uma avidez no mercado editorial brasileiro por livros de história escritos para um público geral. Mas vem cá, tudo bem, como é que é a história do Brasil? E como eu sou apaixonado por história, eu acho que, se tem interesse e me dá prazer, vamos lá. Eu estou, por enquanto, me divertindo. Está sendo muito bem aceito, né? Tanto pelo público, né? Como pelo mercado editorial. O setor está. A história, o brasileiro está com sede de se conhecer. Que bom, né? Que outros venham aí na sua lavra de conhecimento. Se tudo der certo. Pedro, muito obrigada pela entrevista, obrigada pela participação, né? E também por nos receber aqui na sua casa, com a sua família, com tanto carinho. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, foi um prazer. No programa de hoje eu conversei com Pedro Doria, escritor, jornalista, editor executivo e colunista de O Globo, que falou a respeito da sua carreira, sua trajetória jornalística e também da literatura que já faz parte da sua vida. Boa Vontade Entrevista vai chegando ao seu final. Agradecemos a sua audiência e você segue na programação da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.